Eu tenho ainda duas comunicações para compartilhar. A primeira é que amanhã às 19 horas, eu sugiro você chegar às 19 horas, para você poder pegar um lugar confortável. Lá no nosso outro prédio, nós vamos ter o nosso primeiro encontro, que pastor Sérgio está chamando de Seminário de Intercessão. Estará conosco o pastor Robson Liberador, e eu queria sim pedir a você que estivesse participando conosco. Será um tempo abençoado. Nós vamos orar, nós vamos receber a palavra, nós vamos interceder e nós vamos de fato viver tudo quanto o Senhor deseja que vivamos enquanto comunidade de fé, tá bom? E a outra informação é que toda a nossa estrutura do JC já está funcionando. Então você que é pai, mãe, que tem filhos cujas idades são destinadas para o trabalho do JC, eu sugiro que você envolva a sua criança nesta avenida. Lá eles vão se sentir muito melhores. Por quê? Porque lá tem pessoas que estão sendo capacitadas e habilitadas a comunicarem o Evangelho de forma que eles entendam. Então eu quero dizer a você que você deve trazer seu filho, seu sobrinho, seu neto. Irmão, passa na sua rua, enche o seu carro com a criançada toda, traz para cá, não é verdade? Porque ontem nós passamos uma manhã aqui e Deus nos disse que são flechas que estão sendo colocadas nas nossas mãos e nós não vamos desperdiçar nenhuma delas. Amém, gente? Então, dadas essas informações, por favor, pegue aí a sua Bíblia e eu quero ler o livro de Neemias, capítulo 4, vou ler do versículo 1 ao versículo 4, ok? E eu quero falar com você sobre uma série de mensagens. Na semana passada, estão aqui comigo, amém ou não amém, gente? Amém. Na semana passada, pela manhã, nós iniciamos duas séries, aliás, no domingo passado, nós iniciamos duas séries de mensagens. Uma pela manhã e outra à noite. Pela manhã, nós estamos falando sobre Neemias, o grande líder. E à noite nós estamos falando sobre as cartas que Jesus entregou para as igrejas do Apocalipse. Pela manhã eu estou chamando a série de Neemias, o grande líder. À noite eu estou trazendo o título de um livro escrito pelo pastor Flauzino, algum tempo atrás, cujo título é Cartas de Ontem para a Igreja de Hoje. Semana passada, abordando a história de Neemias, nós nos debruçamos sobre o capítulo 1 e o início do capítulo 2, e nós aprendemos que esse início da trajetória de Neemias é marcado por uma ação, mas também por uma oração. Neemias não agia sem orar, e Neemias não apenas orava, mas também partia para a execução. E nós vimos que, de acordo com a história de Neemias, que orou em novembro e só recebeu a resposta em março, orou em dezembro e só recebeu a resposta em abril, nós aprendemos que é bom orar, porque a oração me faz esperar, oração acalma o meu coração e oração ativa a minha fé. Hoje eu quero pensar com você sobre Neemias capítulo 4. Irmãos, olhem para cá, por favor. Meu nome é Adonias Júnior, prazer, ok? Sou casado com a Aline, sou pai de Eduardo e Mariano. Há algum tempo atrás, Deus me chamou para realizar o que hoje eu realizo com maior prazer. E desde que eu de fato entreguei a minha vida a Jesus e decidi esgotar a minha vida, sangrar a minha vida para o ministério, que eu me senti chamado por Ele, eu também disse para Deus que eu jamais iria me eximir da responsabilidade que tenho de ser pastor na igreja que Ele me colocasse. Então você que está aqui, já tentando abençoar a sua permanência nesse lugar, o que você vai ouvir agora é a palavra de Deus. Então eu sugiro que você receba como preocupação de Deus para a sua vida. Sermão bom não é aquele que a gente sai achando que viu anjo de cueca de ouro voando. Sermão bom é aquele que a gente sai perturbado, porque fomos confrontados com a nossa miséria, com a nossa mazela. Sermão bom é aquele que a gente quer se jogar na frente da Scania de tanto desespero, porque a palavra nos confrontou. Mais do que você se sentir bem nesse lugar, você precisa se sentir transformado. Portanto, independente de qual sentimento existe em você agora, eu quero dizer que pelo poder do Espírito Santo e na
na autoridade do nome de Jesus, eu vou dar a você a palavra e a porção que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Então vamos comigo ao texto, Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, cadê o texto? Está lá. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, Sambalate ficou furioso. Ele ridicularizou. Estão aqui comigo, amém, não amém, irmão? Está ouvindo a orientação da cabine de comando? O avião vai levantar, você já colocou o cinto? Nós vamos enfrentar algumas turbulências. Aperta o cinto, mas fique tranquilo. O piloto é o nosso Pai. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. E aí começou a ridicularizar os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, Sambalate disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Será que eles vão terminar a obra da reconstrução do muro num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Sambalate não estava sozinho. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: deixem que eles se aventurem em construir. Basta que uma raposa suba e passe pelo muro e as pedras irão desabar. Então eu, Neemias, comecei a orar ao Senhor e disse: ó Deus, ouve-nos, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre Sambalate, Tobias e os seus aliados a zombaria que eles estão dispensando sobre nós. Que eles sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos nós reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegou à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Nesse meio, versículo 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, quando essa turma soube que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos, eles diziam do outro lado: antes que descubram qualquer coisa e antes que vejam o que estamos arquitetando, nós estaremos bem ali, no meio deles. Nós vamos matá-los, nós vamos acabar com os trabalhos, ou com o trabalho que eles estão realizando. Os judeus que estavam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Eles disseram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, eu, Neemias, me posicionei e também posicionei alguns do povo, alguns que estavam atrás dos pontos mais baixos do muro. Eu coloquei esses homens nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: prestem atenção, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos,
por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que queremos ouvir. Por isso nos dê exatamente a porção, não que queremos, mas que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Irmão, que série abençoada. Que série tem abençoado a minha vida. Eu coloquei no slide anterior lá, né? Se eu fosse dar um tema para essa segunda ministração da série, eu falaria envolvidos em uma grande obra. Nós estamos envolvidos em uma grande obra. Como eu disse na semana passada, nós iniciamos essa série de mensagens e eu abro um parêntese apenas para lhe dar uma satisfação. Se você é um bom observador e se você presta muito bem atenção no que eu digo deste púlpito, você deve ter escutado eu informar a você que eu estava com a série pronta, com as 4 ministrações escritas. Na verdade, eu estava pedindo a Deus que me desse talvez mais algumas. Então, o que eu estou compartilhando com você nesta manhã é algo que de fato Deus já tinha agendado. E é bom olhar para esse texto. Neemias está envolvido com uma grande obra. Qual é a grande obra que Neemias está envolvido? Neemias está envolvido na reconstrução do muro. Neemias trabalhava para um homem, e nós vimos isso semana passada, que era o rei da Pérsia. Artaxerxes era um rei inflexível. Artaxerxes, quando assume aquele reinado, ele tinha uma reputação de alguém muito duro. Neemias ocupava uma posição de influência naquela esfera. Neemias era o copeiro do rei. Neemias participava da intimidade do rei. Porém, a Bíblia diz para mim e para você que embora Neemias desfrutasse de posições elevadas que talvez qualquer uma outra pessoa desejasse, o coração de Neemias não estava mais na Pérsia, o coração de Neemias não estava mais em Artaxerxes. A Bíblia diz no capítulo 2 que quando Neemias se aproxima do rei, depois de receber a orientação, ou então o anúncio dado por Hanani de que Jerusalém tinha sido sitiada, tinha sido destruída, a Bíblia diz que Neemias agora, por conta da destruição da sua cidade, estava com o seu coração partido. Neemias não estava mais na Pérsia, embora fisicamente na Pérsia, o coração de Neemias agora estava em Jerusalém. Neemias queria retornar à sua amada cidade. Neemias queria se compadecer dos seus compatriotas. Neemias queria reconstruir aquelas muralhas ou aqueles muros. Neemias queria participar do projeto de Deus de voltar a dar esperança para aquele povo que havia sido derrubado, invadido, sitiado, levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Reage aí, irmão. Amém? Vou beber. O capítulo 2, outro irmão, obrigado. O capítulo 2 apresenta Neemias diante do rei. E foi lá que nós paramos. O capítulo 2 apresenta Neemias com um semblante caído. E o rei, conhecendo muito bem o seu copeiro, pergunta: o que está acontecendo com você? O seu semblante está triste. Irmão, célula é uma bênção. Porque a gente pode impressionar aqui na multidão, mas na célula, no pequeno grupo, a máscara cai e a gente sabe quem é cada um. Intimidade traz revelação. A gente se surpreende com pessoas porque a gente acha que conhece. Multidão não gera intimidade. O rei conhecia o seu copeiro. O rei sabia que existia tristeza em Neemias. E o rei pergunta: o que está acontecendo? Essa sua tristeza só pode ser tristeza do coração. A Bíblia diz no capítulo 2 que Neemias responde ao rei: como poderia o teu servo estar em paz quando a sua cidade e o seu povo estão em desgraça? Como pode o teu servo se sentir feliz se os meus irmãos ou os seus irmãos, referindo-se ao servo, se os seus irmãos
e a sua cidade estão em sofrimento. Por conta da palavra de Neemias, a Bíblia diz que o rei entrega autorização e lhe comissiona. Neemias segue em direção a Jerusalém. Irmão, olha que coisa maravilhosa. O rei agora diz para Neemias: pode ir. Eu estou liberando você para realizar o ministério que o Senhor tem para você. Pode ir. Neemias vai a caminho do seu objetivo. Logo no capítulo 2 a gente descobre que Neemias, ele vai em direção ao cumprimento do seu chamado. Mas no capítulo 2, e preste atenção nisso, a gente percebe que também no cumprimento do chamado, de participar de algo que Deus iria fazer, Neemias teve de enfrentar homens perversos. Neemias foi. Mas quando Neemias foi, Neemias encontrou a sua primeira oposição. Aqui está a primeira grande lição da manhã, e eu vou compartilhar com você. A primeira grande lição é essa: deve-se esperar oposições quando a vontade de Deus é realizada. Você está aqui, irmão? Amém ou não amém? Está recebendo? Neemias foi. Mas Neemias enfrentou. Se você já esteve empenhado em algum projeto, seja ele de pequeno, grande, ou pequeno, médio, grande porte, preste atenção. Se você já esteve empenhado em algum projeto, pequeno, médio, grande porte, não importa. Se você já esteve empenhado em algum projeto para Deus, por certo você já teve que conviver com gente dominada pela lei de Murphy. Murphy, um engenheiro aeroespacial norte-americano, que depois de uma frustração diante de um experimento, ele dá a seguinte assertiva: alguma coisa errada vai acontecer e isso não vai funcionar. Já conviveu com gente assim? Quem já? Levante as duas mãos para o alto. Irmão, olha para cá. Infelizmente, mesmo dentro do reino de Deus, muitos homens e mulheres vivem dominados pela lei de Murphy. Infelizmente, mesmo dentro do arraial, existem inúmeros homens e mulheres vivendo segundo o princípio, dominado por essa lei. Quem são esses? Eu vou explicar. São pessoas cuja vida é uma enorme negativa. São pessoas que estão sufocadas por um espírito crítico. São pessoas que diante de qualquer desafio sempre respondem: não dá para fazer, é grande demais, é impossível realizar, não vai dar certo. Isso aconteceu com Neemias. Irmão, se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber que quando Sambalate e Tobias ouviram falar da chegada de Neemias em Jerusalém, preste atenção, quando Sambalate e Tobias ouviram falar que Neemias estava assumindo o desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que Sambalate e Tobias, logo que souberam, começaram a se arquitetar. Quando eles souberam do que Neemias pretendia fazer, a reação deles foi imediata. Porque nós sempre teremos oposições quando a vontade de Deus é realizada. Vontade de Deus só é realizada debaixo de poder de Deus. E poder de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Quando Sambalate e Tobias souberam
que Neemias estava caminhando para cumprir o chamado e o ministério de reconstruir o muro da cidade, eles começaram a planejar como se opor ao que aquele simples, porém motivado homem seria capaz de fazer. Preste atenção no texto, observe o que diz o versículo 4 em diante. Volta aí. Quando Sambalate e Tobias quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, Sambalate ficou furioso. Estão aqui comigo, amém ou não amém? Sambalate ridicularizou os judeus, zombou dos judeus. Sambalate, na presença dos compatriotas, dos poderosos de Samaria, Sambalate disse: o que esses frágeis judeus estão querendo fazer, eles não vão conseguir. Você acha que eles serão capazes de restaurar o muro? Você acha que eles serão capazes de oferecer sacrifício quando o templo foi destruído? Você acha que eles vão terminar essa obra em um único dia? Você acha que eles vão conseguir ressuscitar pedra de construção desse monte de entulho, desse monte de pedra queimada? Tobias, o amonita, aliado de Sambalate, estava ao seu lado e completou: pois que construam, basta uma raposa e aquele muro vai cair. Irmãos, eu tenho aprendido que quando nós andamos pela fé, nós sempre despertaremos hostilidades daqueles que andam motivados por aquilo que vem. Eu tenho aprendido na minha caminhada que pessoas como Sambalate, Tobias, não suportam conviver com alguém cuja fé é incendiada ou cuja vida é incendiada pela fé. Eu tenho aprendido que Sambalate e Tobias não conseguem suportar conviver com gente que já decidiu não viver mais para si mesmo e não satisfazer mais os seus próprios propósitos e planos, mas decidiu fazer da sua vida um trono de glória e sacrifício para Jesus. Sabe, irmão, quando eu olho para essa história, eu percebo com exatidão que oposição é inevitável quando nós realizamos a obra de Deus. Neemias tinha uma grande tarefa. Irmão, reage aí, irmão. Neemias tinha a tarefa de liderar a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Você é inteligente, pense comigo. Aos olhos naturais, reconstruir muro não parecia uma tarefa espiritual. Até porque, diga para mim, você que é muito espiritual, o que pode haver de espiritual em reconstruir um muro? Se eu estivesse lá com o meu espírito crítico, eu iria dizer: Neemias, você tem que orar e jejuar, vai reconstruir muro. Reconstruir muro não é espiritual. Só que reconstruir o muro era a vontade de Deus para a vida dele. Foi Deus quem guiou Neemias até Jerusalém. Eu vou repetir, porque pode ser que seu ouvido esteja tapado. Foi Deus quem conduziu e guiou Neemias para Jerusalém. Foi Deus quem escolheu Neemias para realizar aquele grande projeto. Foi a mão de Deus, e não o lamento pela destruição, que movimentou Neemias durante todo o processo. Me parece que Deus está visitando a gente. E se existe uma voz pastoral que você tem que ouvir na segunda igreja, é esta que está falando com você. Neemias tinha uma grande tarefa. De forma preliminar não parecia tão espiritual, mas era a tarefa. Irmãos, quando eu olhei para esse texto, eu percebi um negócio que talvez você ainda não tenha percebido. O que provocou a oposição de Sambalate, de Tobias,
O que provocou a oposição dos aliados de Sanbalate em Tobias contra Neemias não era a pessoa do Neemias, mas era o sucesso de Neemias na realização do projeto de Deus para a vida dele. Na verdade, Sanbalate e Tobias, os aliados, a preocupação não era Neemias, o incômodo era com o êxito na reconstrução dos muros, ou seja, foi o sucesso na reconstrução, foi o sucesso na realização do ministério, foi o sucesso na realização do projeto que Deus tinha para Neemias, que incentivou a ira dos seus opositores. E é interessante porque, embora Tobias, Sanbalate, os aliados amonitas, Gesem, se juntaram e causaram todo o rebuliço, Tobias cometeu um erro crucial. Tobias cometeu um erro primário. Tobias disse, ele afirmou, uma simples raposa é capaz de derrubar toda essa muralha. Uma simples raposa será capaz de impedir que o trabalho seja realizado. Uma simples raposa vai colocar em destroços novamente o projeto que Neemias tem. O que Tobias não levou em consideração é que aquele muro, embora estivesse sendo reconstruído por homens como Neemias, aquele muro era projeto de Deus. Neemias foi usado na realização, mas Neemias não era o proprietário do projeto. Neemias reconstruía, mas Neemias não era dono. Aquele muro seria reconstruído não porque Neemias era habilidoso, mas porque Deus assim desejava. E me parece que o profeta Isaías já tinha profetizado que agindo Deus, ninguém pode impedir. Oi, irmão, não é Neemias, é Deus. Sanbalate, Tobias, Gesem, os amonitas, que pena que ninguém pôde avisá-los de que, embora a oposição fosse Neemias, na verdade não era contra Neemias, porque Neemias era apenas instrumento. Neemias não era o proprietário. Se alguém estava se opondo à reconstrução dos muros de Jerusalém, não tinha a ver com Neemias, estava se opondo ao verdadeiro dono da reconstrução, que é o próprio Deus. Talvez seja por isso que quando os discípulos estão sendo levados, um sensato no sinédrio chamado Gamaliel orientou: cuidado com o que vocês pretendem fazer com esses homens, porque já existiu gente como eles. E hoje não existe mais, por quê? Porque os seus líderes já não estão mais entre nós. Cuidado! Porque se o que eles estão fazendo é de Deus, vocês não estarão lutando contra homens, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Sabe, irmão, eu olho para esse texto e eu posso imaginar Neemias diante dos deboches e das hostilidades de Sanbalate, Tobias e seus aliados. Eu li o texto para você, está aqui, ó. Sanbalate ridicularizando e hostilizando. E você acha que Neemias foi lá falar alguma coisa com Sanbalate? Porque o compromisso de Neemias é com a reconstrução dos muros, não com a obra de Satanás. Enquanto Sanbalate e Tobias estão com deboches, com hostilidades, o líder de verdade, o Neemias, ele está dizendo ao povo: não deem ouvidos, continuem mexendo a massa, bota mais argamassa, traga mais cimento. Mas eles estão ridicularizando. Eles disseram que se uma raposa passar vai cair. Deixa eles falarem. Traga mais massa, está precisando de água. Não deem ouvidos, traga mais tijolos. Nós estamos envolvidos no projeto de Deus. Não parem. Sabe, irmão, críticos desmoralizam. Presta atenção. Críticos desmoralizam, enquanto homens de Deus encorajam.
Porque o problema não é criticar, o problema é querer criticar sem ter construído alguma coisa. Sanbalat e Tobias não construíram nada. Críticos desmoralizam, homens de Deus encorajam. Nada mais alegra Satanás. Nada mais alegra Sanbalat, Tobias, Gesem, Amonitas. Vocês estão aqui ainda, amém ou não amém? Irmão, 2 minutos, posso ir? É sério mesmo, pode mesmo? Vamos fazer uma votação. Os irmãos são favoráveis, a mão para o alto. Ok, obrigado. Obrigado. Precisa contar? Não, né? Ó, nada mais, preste atenção, irmão. Nada mais alegra Satanás, nada mais alegra Sanbalat, Tobias, Gesem, Amonitas, aliás, nada mais alegra a esses críticos que servem a Satanás do que ver o seu negativismo resultar na paralisação do projeto de Deus. Por isso, a coisa mais fácil a se fazer, quando a semelhança de Neemias, recebemos críticas de Sanbalat, Tobias, Gesem, Amonitas, a coisa mais fácil se fazer, quando criticado, é desistir. Você já foi criticado na vida? Não, né? Sua comida, minha irmã, já foi criticada pelo seu marido? Tem irmã que está dando cotovelada. Paz e perturbação. Sabe, irmão, a coisa mais fácil a se fazer quando criticado é se abater, é recuar. Mas eu queria lembrar você de algo. Eu vou dizer assim, com meu coração explodindo: não recue, não se abata, não desista, porque nós estamos envolvidos em algo que pertence ao Senhor. Sabe, nós somos apenas um instrumento que Deus usa para realizar o que Ele deseja. Na verdade, estar envolvido com o que a mão de Deus está produzindo é nos fazer enxergar a obra como Deus enxerga. É dele, não é nossa. Estar envolvido, irmão, com o reino de Deus exige pagar um preço. Estar envolvido na realização do projeto de Deus, e olha para cá, quanto mais eficiente e eficaz é o projeto que Deus nos dá a realizar, maior será o preço a se pagar. A quem muito é dado, quanto mais você sobe, mais exposto você fica. Por isso que meninos não podem subir em altura. Porque meninos que sobem em altura caem, quebram o pescoço e morrem. Sabe? Eu já estou no ministério tempo suficiente para abrigar no meu coração a certeza que quanto maior o impacto que será causado por causa da reconstrução de um muro, maior também será a intensidade do esgotamento. Irmão, realizar a obra de Deus exige sangramento. A pergunta que eu quero fazer para você é: você está disposto a realizar o que Deus deseja ou vai ficar paralisado por causa da oposição de pessoas que não têm compromissos com a fé? Se você não quer ficar paralisado,
e quer exemplo de Neemias, viver os projetos que Deus tem para a sua vida, você tem que fazer isso aí. Manter o foco é essencial. Um texto que me abençoa muito é o texto do chefe da sinagoga chamado Jairo. Porque quando Jairo está com a sua filha de 12 anos em casa, quase morrendo, ele se aproxima de Jesus e diz assim: o senhor pode ir lá curar a minha filha? A Bíblia diz que quando Jairo se aproxima de Jesus, e Jesus diz que iria com ele, os seus escravos se aproximam e dizem: não precisa mais, é tarde, porque a sua filha já morreu. De um lado tinha Jesus dizendo: não temas, creia somente. Do outro lado tinha gente dizendo: já morreu, não vai dar certo. A pergunta que eu faço é: para onde o seu ouvido está inclinado? Que tipo de voz você está ouvindo? Irmãos, manter o foco, a exemplo de Neemias, é essencial. Só que manter o foco exige algo que pode nos fazer assim, violentar a nós mesmos. Irmão, quando nós perdemos o foco, o desânimo nos domina. Na sexta-feira, na prestação de contas, eu estava falando da visão da igreja, visão celular, e eu disse que tem líderes que não querem mais liderar a célula, não é porque perderam a paixão de ganhar gente para Jesus, mas porque perderam a visão. E quando a gente perde a visão, a gente perde o foco, e quando a gente perde o foco, a gente perde o ânimo. Sabe, irmão, Neemias precisou conviver com esse tipo de obstáculo, o desânimo. Neemias precisou ter habilidade para trazer aquele povo para o foco. Neemias precisou, enquanto liderança, redirecionar o propósito, dizendo: vocês estão aqui para quê? Vocês estão aqui para pegar colher de pedreiro e reconstruir o muro. Por que vocês estão desanimados, irmão? Olha o que diz o texto. O texto diz que quando Neemias estava no meio da reconstrução, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O que os trabalhadores estão dizendo para Neemias? Estamos desanimados. Mas vocês, no início do capítulo 4, diz que o coração estava completamente envolvido com a reconstrução. Mas perdemos o foco. Nós fomos assim, dominados pelo veneno que veio de Sambalate, Tobias, Gesem, Amonita e aliados. O desânimo nos faz perder a força. Se você está desanimado nessa manhã, olha para cá. O desânimo nos faz perder as forças. O desânimo nos leva à prisão, irmão. O desânimo nos faz perder a visão. O desânimo nos faz perder a confiança. O desânimo nos faz perder a motivação. O desânimo nos faz perder a segurança. O desânimo nos motiva a fugir. E a pergunta que eu quero lançar é: como reagir em relação ao desânimo? Porque desanimado todos nós ficamos. Todo mundo tem uma segunda-feira pastoral na vida. Sabe o que é a segunda-feira na vida de um pastor? Principalmente na minha? Amanhã, quando você acordar, pode ter certeza, é eu pensando em desistir. Toda segunda-feira, irmão, eu penso em desistir. Isso não te assusta, não? Qualquer pastor que você conhecer também já pensou em desistir. É que ele talvez não tenha coragem de falar, mas já pensou. Porque realizar o projeto de Deus exige manter o foco. Já pensou em desistir? Já? Já pensou? Tomara que não seja hoje. Já pensou? Como reagir? Como manter o foco para fazermos aquilo que fomos chamados para fazer? Vou dar uma sugestão e a gente termina. Eu penso que se nós queremos realizar o projeto que Deus deseja que realizemos,
Mais do que ter certeza de que a gente sempre vai lidar com oposição, porque oposição, quando a gente faz a vontade de Deus, é inevitável, a gente precisa manter o foco. E manter o foco significa vencer o desânimo. E vencer o desânimo significa voltar a nossa atenção para Deus. Irmãos, aquele povo estava focado na quantidade de escombros. Olha lá. Tem entulho demais. Aquele povo estava assim, focado, enquanto ainda tinha que trabalhar. Preste atenção, não seria mais fácil o povo olhar e atentar para o que ele já tinha realizado? Mas em vez deles voltarem a atenção para toda a extensão do muro que já tinha sido construída ou reconstruída, eles ficam desanimados por causa da quantidade de escombros. Irmãos, nós não podemos olhar para os escombros, nós devemos olhar para o Senhor. É exatamente isso que Neemias se prontifica a fazer. No versículo 14, a Bíblia diz que quando Neemias percebe que o povo está desanimado, Neemias se prontifica a fazer uma rápida inspeção e imediatamente começa a dizer aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande, temível, arregassem as mangas, comecem a lutar pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Neemias assumiu o controle. A Bíblia diz que grandes líderes sempre assumem o controle diante de grandes obstáculos. Por exemplo, a Bíblia traz vários exemplos de pessoas que, mesmo diante de circunstâncias inconcebíveis, mantiveram seus olhos, a sua atenção voltada para Deus. Por exemplo, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, quando você chegar em casa, o homem de Deus está dentro de casa, e o exército arameu está lá, rodeando a cidade, porque o homem de Deus revelava o que o rei da Pérsia queria fazer. E aí agora o rei fica triste, diz assim: quem é que está me caguetando? Caguetando, vocês entendem, né? Quem é que está me... como é que eu falo isso? Está caguetando mesmo. Dedurando. E aí alguém diz assim: é o homem de Deus. Descubra onde ele está morando. Vamos cercar a casa. Quando o servo do homem de Deus acorda, ele abre a porta ou a janela e ele tem um susto. Por quê? Porque a cidade está tomada de carros, cavalos e cavaleiros. Ele volta desesperado, desânimo. Realizando a vontade de Deus, o projeto de Deus, mas agora desanimado. Por quê? Porque os olhos voltaram-se para a quantidade de exército inimigo. Quando ele volta, o homem de Deus redireciona, assume o controle. Diz assim: cara, você está preocupado com o quê? Senhor, abra os olhos para que ele veja. Quando o servo do homem de Deus abre os olhos, ele continua vendo carros, cavalos, cavaleiros rodeando a cidade, mas quando ele leva os olhos para as montanhas, ele vê uma carruagem. Irmãos, era um exército, tinha fogo, e o homem de Deus disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Na verdade, irmão, tem um segundo exemplo. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, que quando aquele garotinho, desacreditado, ouve um insulto que vem de um filisteu incircunciso, gritando: tem homem aí! E os valentões do lado de cá, não tendo nenhuma postura, a Bíblia diz que Davi procura Saul e diz assim: eu quero lutar contra aquele gigante. O Saul, desanimado. Golias é lutador, acostumado em combate, em guerra, desde sempre. A única coisa que você faz, Davi, é apacentar ovelhas. Bota a minha armadura. Irmão, a armadura de Saul não serve para Davi, irmão. Não serve. Davi é Davi. Agora ele vai. E o que Davi tem? 5 pedras e uma tiradeira.
Como é que diz a tiradeira aqui? Quê? Seta. Ok. Estilingue. Seta deve ser, irmão. Então assim, se você tivesse ali como Davi, irmão, assim, vamos lá, vem junto comigo. Você acha que eu ali, enquanto Davi, eu olhar para o tamanho daquele cara, eu peso exatamente o escudo que o cara tem na mão. Você acha que eu vou partir para cima? Se eu fosse Davi, eu partiria. O problema é quando a gente quer partir para cima sem estar realizando o projeto de Deus. Mas se você realiza, você vem contra mim com espada, escudo, lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Outro exemplo, tá assim, jorrando. Vamos fazer os músicos tocarem aqui os instrumentos e vocês se curvam. O pastor Elísio pregou isso no domingo que nós estávamos no Impacto. Se vocês não se curvarem, não vai ter ninguém que vai livrar vocês das minhas mãos. Você pode fazer o que você quiser fazer. Os meus olhos não estão no fogo da fornalha. Os meus olhos estão no meu Senhor. Se Ele quiser me livrar, amém. Se Ele não quiser me livrar, amém também. Mas nós não nos curvaremos. Nós não lançamos 3? Lançamos. Mas eu vejo 4. E o semblante do quarto é o semblante do Filho do Homem. Tira de lá. Não tem cheiro de queimado. Irmão, não desanime. Tem muito muro ainda para ser reconstruído na minha vida e na sua vida. Nós estamos envolvidos com obra que é de Deus. Mirinha ali embaixo já fez assim, ó. Vou obedecer. A pergunta: para onde os seus olhos e a sua atenção têm sido direcionados nos momentos mais desafiadores da sua vida? Para os escombros? Ou para as promessas? Você está aqui comigo, irmão? Você tem momento desafiador na vida, sim ou não? Minha pergunta para você: você está preocupado com a quantidade de entulho que ainda tem que tirar? Ou você está envolvido com a promessa de que Deus vai reconstruir? Vamos ficar em pé. Tinha mais um ponto aqui para compartilhar. Não, Deus não vai mandar não, porque é agora que tem que encerrar. O que Deus tinha para nos entregar, já entregou. Mas a minha pergunta para você é uma só: nos momentos desafiadores que nós temos na vida, você vai ficar olhando para os escombros? Vai perder tempo? Ou você vai estar envolvido no projeto? Eu quero fazer um pedido a você, olha para cá. Volte a sua atenção para as promessas, irmão. Irmão, pare de se envolver com Sambalate, Tobias, Gesem. O nosso negócio é carregar balde. O nosso negócio é jogar massa. O nosso negócio é trazer tijolo, lajota. O nosso negócio, irmão, é ficar sujo de cimento. Não parem. Mas tem muito escombro. No problem. O muro vai ficar pronto. Eu quero liberar algumas promessas sobre você agora, porque foram promessas que foram liberadas sobre mim no momento em que eu estudava essa ministração. E a primeira promessa que veio sobre a minha vida foi exatamente essa: por que te abates, ó minha alma? E por que te angustias dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, porque eu ainda o louvarei. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Porque eu, Senhor teu Deus,
Sou o teu escudo, o sol não vai te molestar de dia, a lua não vai te molestar de noite, porque eu vou guardar a sua vida, a sua alma, a sua entrada e a sua saída. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aquietai-vos, parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A minha pergunta é: escombro ou promessa? Se me permite uma sugestão, promessa. Você já consegue ver a muralha? Deus está reconstruindo algo na minha vida e na sua vida, óbvio. Aprenda que o seu maior opositor não é quem está fora, é quem está dentro. É o impostor que existe em você. Porque se você ceder, ele te domina e você se torna como os outros. E você não pode, porque o seu chamado não é este. O seu chamado é para participar do projeto que Deus tem na sua vida.